noite. Boa noite. É um prazer sempre muito grande a gente estar podendo retornar aqui, né? Poder conversar sobre o Evangelho, sobre o que Cristo deixou para nós. Hoje, o tema que a gente escolheu são as cartas de Paulo. Aí, eu pergunto para vocês sabem quem é Paulo? A grande maioria não sabe quem é Paulo, né? O Paulo, mais conhecido como Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso por quê? Porque ele era da cidade de Tarso, né? E na antiguidade, né? E até tempos atrás, se tinha o costume de designar a pessoa através de onde ela vinha, né? Então ele ficou conhecido como Paulo de Tarso. Mas quem era Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, antes de tornar-se Paulo, chamava-se Saulo, né? E aí vocês vão começar a lembrar quem é Paulo. Saulo, doutor da lei, judeu, que perseguia os cristãos, que não acreditava na doutrina do Cristo, perseguia, matava, prendia. E, uma certa feita, enquanto ele transitava no deserto, a caminho de Damasco, ele teve um encontro, então, espiritual com Jesus. Né? E aí todo mundo vai se lembrar daquela frasezinha assim: Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? Né? Aí vocês vão saber quem é Paulo, então, né? A partir daquele momento, Saulo, quando tem a sua visão espiritual aberta, descerrada, ele consegue lembrar-se dos compromissos assumidos na espiritualidade junto ao Cristo e a propagação da doutrina de Jesus. E a partir desse momento ele se transforma. Ele deixa de perseguir e passa a divulgar a doutrina cristã. Ele passa a ser um divulgador da doutrina. Ele muda completamente o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de pensar e de ver as coisas. E ele começa então a sua jornada como Paulo. Né? Foi fácil a vida de Paulo quando ele se transforma num cristão? Né? Não era fácil. Assim como antes dele se transformar num cristão, eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram presos, né? Se faziam muitas coisas ruins com aqueles que seguiam a doutrina de Jesus. Mas o que é para a gente o mais importante da doutrina de Jesus? Senão a transformação do homem, a sua transformação interior, a sua busca por melhoria, por renovação. E nós só conseguiríamos e conseguimos essa renovação, essa melhoria, se a gente se transformar interiormente. Né? Porque por fora não muda nada. Né? A gente até brinca que naquela época de Jesus para cá, a gente até está mais bonitinho, não está? Ah, né? A gente usa umas roupas mais bonitinhas, né? Pinta os cabelinhos, tem uns cortes invocados, né? Faz umas plásticas, estica, puxa, né? Fica melhorzinho. Por fora. E por dentro? Tem jeito de fazer isso? Não tem, né? Ou a gente muda, ou a gente muda. Só que toda transformação, ela requer sacrifício. Porque as transformações,
elas não são fáceis. Né? Elas mexem com aquilo que a gente está acostumado, com aquilo que a gente vem acreditando, com aquilo que a gente trabalha no dia a dia. É uma série de situações que nos colocam à prova. E hoje isso é assim ainda. Vocês imaginam o tempo de Jesus? Como era difícil se transformar? E por que a gente vai falar de Paulo então? Que importância tem esse homem para nós espíritas e para os cristãos em geral? Paulo não era apóstolo de Jesus, ele não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Mas Paulo, ao contrário dos apóstolos de Jesus, foi o maior divulgador da doutrina cristã fora da Judéia. Os apóstolos de Jesus, eles difundiam a doutrina nos arredores, nas cidades vizinhas, aonde eles possuíam seu ambiente, seu habitat natural. E Paulo não. Paulo começou a viajar para outros países, difundindo a doutrina cristã. Em cada cidade, cada local que ele passava, ele formava um grupo religioso, ele fundava uma igreja. Então, ele foi o maior responsável na antiguidade pela propagação da doutrina do Cristo. E aí a gente pensa assim, mas puxa vida, ele foi isso? E o que tem a ver as cartas do Paulo? Gente, qual era o meio de se comunicar na antiguidade que se possuía? A não ser verbalmente ou por correspondência, não é isso? Né? Não tinha computador, não tinha internet, não tinha telex, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje. Aí, telex é coisa de gente velha. Vocês são jovens, vocês não lembram disso, não. Tá? Então, as cartas eram um meio dele se comunicar. E o que tinham nessas cartas? Essas cartas que Paulo enviava, ele enviava para as cidades, para as comunidades cristãs, relembrando os compromissos da doutrina do Cristo. Relembrando os compromissos com a verdade, com a transformação, com o trabalho individual de cada ser pela sua melhoria. Lembrando que cada um de nós é responsável por aquilo que faz. Lembrando que nós devemos dar importância maior às coisas morais e espirituais do que as materiais. Porque as coisas materiais são transitórias, são para que a gente possa usar e deixar aqui. Quando a gente reencarna, a gente não traz nada. Quando a gente desencarna, a gente não leva nada. A não ser aquilo que nós fizemos de bom, aprendemos de novo, aquilo que nós nos melhoramos. Essa bagagem a gente carrega, o resto não. Mas é errado, então, a gente usufruir das coisas materiais? Não, gente, não é. O errado é quando a gente coloca as coisas materiais acima de tudo. Né? Quando a gente coloca as posses acima de tudo. E nós não vamos poder levar, a não ser usufruir no momento. E muitas vezes a gente tem tanto que não pode aproveitar. Usa apenas uma pequena parcela. Paulo escreveu cartas e quem já leu a Bíblia vai se lembrar de algumas das passagens. São 14 cartas transformadas em livro no Novo Testamento da Bíblia, né? Que tem ou a autoria de Paulo ou
de um grupo ou de alguém próximo a ele que assinava o seu nome. Então, são chamadas de epístolas paulinas. São 14, né? Vocês já devem ter visto na Bíblia, quem já leu, Romanos, Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, Colonicenses, Éfeso, Fênelon, né? Essas passagens provavelmente vocês devem ter visto. Está lá quando a gente lê a Bíblia, né? Na passagem. Romanos tal, Coríntios tal. Isso são as cartas que Paulo escreveu. Para que esses novos cristãos permanecessem integrados aos ensinamentos do Cristo. Hoje, a gente tem um acesso livre, a gente pode escolher aquilo que nós desejamos fazer, não é? Nós podemos ser espíritas, podemos ser católicos, adventistas, budistas, lamaístas, calvinistas, sei lá, tem tantas religiões hoje, mas ninguém nos proíbe de escolher uma delas. Nós temos liberdade para isso. Todas elas são boas? Todas elas são boas. Desde que visem ao bem-estar, as boas ações e a transformação do homem para melhor. Mas ninguém, ou pelo menos não deveria, né? São poucos os casos hoje de intolerância que a gente tem por aí. Ainda tem um pouquinho? Tem. Mas esses casos são poucos perante a humanidade que a gente vive. Na época de Paulo, na época de Jesus, nós tínhamos quantos? Milhares de habitantes? A população do nosso mundo naquela época era o quê? Semelhante a uma das grandes cidades que nós temos hoje? Somasse tudo? Hoje nós temos bilhões de pessoas, né? 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Então a intolerância é muito menor. Não se persegue ninguém mais para matar porque não professa da mesma fé, do mesmo ensinamento. Isso graças a um trabalho iniciado lá na antiguidade. Paulo teve a coragem de se expor, de divulgar o cristianismo. E não só divulgar, mas de viver o cristianismo. E ele dizia que ele não estava em Cristo, mas Cristo vivia nele. Ou seja, ele tinha uma fé inabalável, uma confiança em Deus e uma crença de que o Pai, o Criador, cuidava de todos os seus filhos. E sempre quer o melhor para eles, independentemente do que nós acreditamos, do que nós achamos. Então ele tinha plena fé, ele não tinha medo. Ele não tinha, mas alguns de nós ainda têm. Muitos de nós, quando questionado, principalmente se a gente é espírita, tem muita gente que desconversa, não é? Infelizmente. E não é só quem frequenta, não, é quem trabalha na casa espírita também. Como se isso fosse um problema, alguma coisa ruim. Ser espírita, ser cristão, ser de qualquer outra religião, é uma coisa de fórum íntimo de cada um de nós. Qual dessas religiões, qual desses ensinamentos vai nos conduzir a Deus de maneira mais depressa? Todos eles. Porque não é o ensinamento professado por uma ou por outra, mas a forma como nós agimos perante
esses ensinamentos. Não adianta a gente aprender coisas maravilhosas se a gente não colocar em prática. Então eu posso chegar aqui para vocês e prometer maravilhas, milagres, mas para que isso aconteça é necessário da participação de cada um. E aí? Quem está disposto? Vai ser bom? Vai. Poxa vida, acho que nós vamos embarcar nessa. Mas se eu disser que para acontecer esse milagre, a gente tem que trabalhar um pouquinho, a gente tem que suar um pouquinho, a gente tem que fazer algum sacrifício. Todo mundo vai embarcar? Alguns não, né? Alguns vão pensar um pouco, mas não, vamos esperar um pouquinho mais, né? É o Espírito Eterno, vai ter tempo ainda, né? Vamos esperar melhorar as coisas, né? Quem sabe na próxima? E não é assim que funciona, né? A gente já sabe que o nosso plano material está sofrendo transformações. E essas transformações são bem visíveis hoje, né? Por mais que a gente relute em aceitar, elas estão acontecendo de uma forma tão rápida, tão veloz, que muitas vezes a gente não consegue acompanhar. E a gente vê os nossos filhos hoje, muitas vezes, com um comportamento bastante diferente do nosso, com conhecimentos diferentes dos nossos. E às vezes a gente fica se perguntando, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Mas não é do jeito que eu ensinei. Bom, nós aprendemos na doutrina espírita que a gente vem sozinho, não é isso? E quando a gente vem, a gente traz o conhecimento que já tinha. Então, aquilo que nós pais ensinamos faz parte daquilo que nós aprendemos. E aquilo que os nossos filhos trazem, eles já aprenderam. Então a gente pode ensinar algumas coisas novas, mas outras eles já trouxeram na sua bagagem. Assim como nós fomos diferentes dos nossos pais, né? A nossa cultura foi diferente da deles. Isso não tem mais volta. Mas se a gente está nesse patamar hoje, o que é que a gente tem que fazer daqui para frente? Além de buscar a nossa melhoria, o nosso desenvolvimento, a nossa modificação. Como é que nós queremos estar amanhã? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo de vida. Amanhã. Não é amanhã imediatamente? Não, amanhã no futuro. Amanhã no futuro, gente. Eu tenho o objetivo de ser melhor, de fazer isso e aquilo. A segunda questão é, o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Porque querer ganhar na loteria, mas não jogar, não vai acontecer. Né? E se você jogar, vai ser difícil. Mas se eu tenho um objetivo, e eu traço planos para esse objetivo, eu faço etapas, metas para que isso aconteça, e vou, pouco a pouco, atingindo essas metas, cumprindo esses objetivos, para que lá na frente eu consiga alcançar aquilo que eu definitivamente queria para a minha vida. A gente tem que deixar de lado um pouquinho os projetos imediatistas, as transformações causadas pelo impulso, sem raciocínio lógico.
sem um pensamento profundo. Entender que tudo que nos acontece tem uma razão superior. Que Deus age na nossa vida de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso plano, entendendo que aquilo que nós queremos pode não acontecer agora, porque não era bom, não era necessário, mas se a gente preparar, vai acontecer. Nós sabemos o que é bom para nós? Todo mundo sabe um pouquinho o que é bom para si mesmo, não é? O que é bom para mim, necessariamente, não é para outra pessoa. Então, cada um de nós tem uma meta diferente, um momento diferente, um lugar diferente, mas cada um de nós tem o seu objetivo para atingir. A questão é perseverar nesse objetivo. Através dos ensinamentos que a gente vem recebendo desde a época de Jesus, e com o advento da doutrina espírita, a gente pôde observar um entendimento maior desses ensinamentos. Uma libertação maior da nossa consciência, do nosso modo de ver, de enxergar as coisas, de vivenciar aquilo que nos acontece. Isso não é por acaso, né? Isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento que nós temos não é só nosso. Ele também é trazido de fora para cá. A gente fica se perguntando, de fora como, né? A gente fica, muitas vezes, vê esses negócios de pessoas de outro planeta, extraterrestre, não sei o quê, eles estão no meio de nós. Eles estão, não é? Nós somos todos daqui da Terra. Como é que a gente é criado por Deus? Né? Simples, ignorantes, e a gente passa a habitar um planeta primitivo. Esse planeta primitivo, ele vai se desenvolvendo, passa a ser um planeta de provas e expiações, depois ele vai se transformar em um planeta de regeneração, né? E assim sucessivamente. O nosso planeta já foi primitivo, está terminando o ciclo, né, de provas e expiações. Quantos habitantes nós tínhamos nesse planeta no início? E quantos nós temos agora? É impossível que todos nós tenhamos nascido e participado desse planeta como primitivo, não é? Alguns de nós sim. Isso quer dizer que a maioria de nós não é daqui. A maioria de nós vem de outras moradas. E essas experiências que a gente acumula, que a gente acha que já viveu aqui, pode não ter sido aqui. Pode ter sido em outro local, sob a mesma circunstância. E obviamente que nós não vamos nos lembrar, mas o conhecimento está ali. Então, a nossa preocupação hoje, muitas vezes, com o mundo à nossa volta, por vezes exagerada, nos causa muita dor, muita preocupação, muita tensão, né? Às vezes a gente deixa de viver hoje pensando naquilo que supostamente vai acontecer amanhã. E muitas vezes aquilo não acontece. Mas a gente já sofreu, já se desesperou, né? E simplesmente, o que a gente aprendeu nesse período? Que a gente não deve sofrer por aquilo que ainda não aconteceu.
Então, o Evangelho atual que nós conhecemos, ele tem essa função de nos transformar cada vez mais depressa, cada vez de forma mais atual, para que a gente possa acompanhar esse processo de evolução. Porque hoje nós estamos aptos, nós somos capazes de acompanhar. Né? A nossa inteligência, o nosso emocional, nosso coração, ele está apto a receber todas essas informações e a promover as transformações. Nós temos condições para isso. É por isso que isso acontece de forma tão rápida. É por isso que a espiritualidade se faz tão presente no meio de nós hoje. Antigamente, era difícil um caso, né, de comunicação espírita. A gente tem vários, mas hoje, uma comunicação espírita é tão comum que a gente vai numa reunião para receber carta dos nossos entes queridos. Não é sempre o que acontece, mas recebe, não é? Inimaginável isso, há tempos atrás, para todo mundo, né? Era só para alguns poucos escolhidos. Hoje não. E todo mundo sabe que isso é uma verdade. Que o Espírito está lá do outro lado, vivo. Nós acreditamos nisso. Ele faz parte da nossa crença sem que nós precisemos fazer esforço. Agora, vocês imaginem a dificuldade de fazer isso na época de Jesus, de vivenciar esse Evangelho, de dar testemunho dessa crença. Eu até brinco com o pessoal assim, naquela época, os reis, os líderes, né, eles sempre mantiveram os cidadãos em constante medo, né, sempre criando situações para humilhar, para machucar, para manter as pessoas sob controle. Né? E ainda eu brinco, né, que eu acho que alguns daqueles lá são políticos hoje ainda, viu, gente? Né? Porque fazem a mesma coisa, não é? Porque querem manipular as pessoas, querem manter o poder acima de qualquer coisa. Acima das necessidades do ser humano. E nós sabemos que nós somos todos irmãos. Nós temos todos os mesmos direitos. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, cada dia mais, nós devemos nos conscientizar do nosso papel enquanto espíritos no lugar onde nós vivemos. Nós promovemos a transformação do lugar que nós estamos, para que ele possa se tornar melhor. Paulo foi o precursor dessas transformações a partir dos ensinamentos de Jesus. Se não fosse ele, será que nós teríamos hoje todos esses benefícios que nós temos da doutrina cristã? Se ele não tivesse sido um divulgador tão tenaz, tão teimoso, vamos dizer assim, né? Porque não era fácil. Então, que nós possamos também ser um pouquinho como Paulo, e nós possamos levar adiante a mensagem do Mestre, né? E a gente não guarde só para nós, porque aquilo que faz bem para nós pode fazer bem para outra pessoa também. Que a gente possa divulgar essa doutrina maravilhosa que traz libertação ao ser humano, que descortina os horizontes, que nos possibilita
viver melhor, entender aquilo que nos acontece e por que nos acontece. Que nós possamos fazer bom uso dela, que possamos levar como reflexão para a nossa vida se aquilo que nós estamos fazendo realmente é o que vai nos transformar para melhor. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Boa noite a todos. Que a gente possa levar essas reflexões para casa, que a gente possa, no aconchego do nosso lar, refletir sobre a nossa vida, sobre que caminhos que a gente está trilhando, se foi bom até aqui, se não foi bom, se a gente quer mudar, se a gente não quer mudar, permanecer como está ou não, se a gente quer mudar, que caminho seguir, que a gente possa estar repensando, e deixando que Jesus possa agir sobre nós. Ele já falou que ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por Ele, não é isso? Ele nos diz que Ele é o caminho. Ele é o caminho, por quê? Porque Ele nos ensina como chegar. E Ele é a verdade? É verdade. Porque Ele já chegou até o Pai. Está nos ensinando o caminho que Ele trilhou. E Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Porque a vida é só uma que nós temos. Aquela que Deus nos deu quando nos criou. Essas que nós vivemos agora, e nas diversas reencarnações, são apenas existências para que nós possamos aprender cada vez mais. Então, realmente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos espera. Ele esteja sempre conosco, nos amparando, nos intuindo, nos orientando, para que nós possamos fazer sempre melhor.